Bom dia. Bom dia. Estava aqui às voltas, na dúvida Ah, do GT. ah, Mas sim, é o passador. Ok. A gente está na página 70, né? Gente, eu não, 69, 70. mês passado eu não consegui participar de jeito nenhum, só teve um jeito, foi de jeito nenhum. E, então estou igual Rapaz, casca de ovo. casca de ovo, por quê? É bem por fora. Ah, Ah, Casca de ovo é bem por fora, é isso? Estou Que igual ótimo. casca de ovo, estou bem por fora. ali no primeiro parágrafo, né? O fim da análise. Quer que eu leia? Coloca aí Leia. para mim, porque eu agora. O fim da análise. na Você página tem, 70. você tem uma cópia aí, Tereza? Eu sei que eu tenho. Ah, meu Deus do céu. Eu tenho. Eu vou procurar aqui, peraí. Página 70. Eu... Está aqui? Será? Não, não, não. É o Só Deus dizer. sabe onde está. Bota aí para mim, por favor. Será que eu não Facilita a minha vida. favoritei o texto? Eu estou procurando aqui. Eu não Espera sei aí, que eu vou onde tá. tentar botar no... Puxar no... Tem a da Chatel, que está aqui. Gente, que bagunça. Colette Soler, lá, lá, lá. Poxa, não favoritei o texto. Ai, eu não sei onde está. Aí ele está lá para vendo cima. aqui. Achei, é o dizer ainda. É o dizer, É. é o dizer. Bota aí para mim, Eu por estou favor. encaminhando. Botei no Toda grupo. vez é isso, eu não sei onde está. Gente, que bagunça. Mandei Botou? aí, Tere. Mandei também. Vai chegar um monte. Mandei no Ótimo, seu vou ficar com vários. particular. Mandei no seu particular aí. Mandei Qual é a página? 70. Ah, Eu você mandei mandou pro no grupo. particular? Eu mandei pro grupo. Mandei também no seu particular. Darlene. Ah, chegou aqui o da Flávia. Tá. Transmissão, ok. Página 70. 70? 70. É. 4, 77. Meu Deus. O fim da análise é o começo da 71. Da 70 é. É isso mesmo. Fim da análise com efeito. É o fim da página 70? Não, é o primeiro parágrafo da página 70. O fim da Ah, tá. análise com O efeito. fim da análise com efeito é marcado do lado do analista pela suspensão Deste Peraí. esquecimento. Deixa eu só abrir aqui um pouco mais. Pelo, pelo esque... Bom, o fim da análise com efeito é marcado do lado do analista pela suspensão deste esquecimento inerente ao ato analítico. Esquecimento efetivo na tarefa analítica ligada a uma dissimulação estrutural do ato analítico, que não haveria real em jogo. Então, é isso, que não haveria real em jogo. Saber que Essa é a também simulação. isso. Porque Saber isso é que ocupado, talvez, pela a questão imaginária do sujeito suposto saber. pode Porque ser, o ato sim. depende. Isso, estou lembrando do seminário do ato. Porque Aham, o sujeito suposto saber é o que autoriza o ato analítico, a tarefa analítica e o ato isso. analítico.
Então, é necessário esse engodo, né, como se não tivesse real, para que ele se passe, Isso. para que É um ele aconteça. artifício, na É um verdade, artifício, né? um artefato. Um artefato. Que não haveria real em jogo, é isso. Saber que também ele, o analista que, entre aspas, assiste o final da análise de um de seus analisandos, se, entre aspas, recorda esse momento do ato analítico, que é o fim, está ali para que o real passe por baixo deste pedaço de real que ele arrancou de seu próprio analista e faz disso um lucro que se reapresenta para ele de modo fugaz. É bacana, porque, na verdade, ele assiste, né, ao final de análise de um analisando, ao mesmo tempo que ele rememora, né, o que foi a sua passagem de analisando a analista, né? Esse real que passa por baixo, que é o fim, né? É interessante que aqui está traduzido passe para baixo, mas não é para baixo, não, é por baixo. Passe por baixo. É interessante ver o Exatamente. texto em francês. Você tem o texto em francês aí, Darlene? Tenho não Lá, tem. É o do como é que Jacques chama? Moscovic. Moscovitz. Não tenho. Moscovitz. Uhum. Acho que eu pedi isso. O Nazar ficou de ver se tem em francês. Eu não Deve achei, ter, Zé. não. Porque é Não, o do tem, dizer. mas isso foi traduzido, mas eu não tenho. O que a gente Talvez em pode alguma fazer é revista pedir da lá para França. a Ali, pedir para a Tati. Talvez a Tati tenha esse texto em francês. Ou ele mesmo, né? Moscovitz. Ele está difícil. Esses franceses velhos estão todos difíceis, muito difíceis. Não quero mais trabalhar. Estou agora. La retraite, c'est la retraite tous les temps. Bom, então, arrancou o significante, não pôde mais fazer sujeito. Há a amputação significante pela pulsão, da qual surge o objeto A, inevitável, inexplicável. Zé, será que isso tem alguma coisa a ver com a posição do passador lá no S barrado pulsão de D? Porque olha o que ele diz aqui. Arrancou o significante, não pôde mais fazer sujeito. Ou seja, um sujeito não é representado de um significante para outro. Arrancou 2 pontos. O significante não pôde mais fazer sujeito, ou seja, o sujeito não é mais representado de um significante para outro. É isso que ele está dizendo aqui. O discurso do analista, né? No discurso do isso, analista. Isso. Aí ele diz: há a amputação significante pelo quê? Pela pulsão da qual surge o objeto A inevitável, inexplicável. Por isso que surge o objeto A, porque não há mais remetimento de um significante para o outro, portanto, não há mais surgimento do sujeito. E aí a gente consegue entender por que o final da análise, o Lacan vai dizer que o sujeito é equivalente ao objeto que é sua causa. Uhum. Essa equivalência é por isso. Só pode ser. E é signo, é de um signo que se trata. É de um signo, então, não mais de um significante. Exatamente. Então, o signo aí é o signo da perda. O signo da perda é o S de abarrado. S de abarrado, exatamente. Exatamente. Então, será que todo mundo entendeu? Não. Não. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando também, se isso não tinha a ver com aquilo que o Lacan falava, da fantasia que se reduz à pulsão. Isso. Né? A fantasia se reduz à pulsão. S de abarrado. Uhum. S de abarrado é pura falta de significante no campo do outro. O que resulta disso? Puramente pulsão. Não tem mais, quer dizer, não tem mais. É claro que vai ter que haver um remetimento
é significante, mas é como ele trabalha lá no L'Institut de Bellevue, que ele vai dizer que você entra na análise pelo imaginário, né? Imaginarização, e você sai da análise, imaginarização do real, e você sai da análise com uma realização do imaginário. Aham. Você, portanto, passa a ter imaginação, inventividade. É uma o mudança imaginário de que posição desperta. subjetiva. É o imaginário que desperta, Isso. ele vai falar. É bem legal isso, né? Uhum. Mas, Flávia, Oi. a tua dúvida acabou ou você ainda está com a dúvida? Não, eu estava pensando nisso, naquela frase, né, que ele, no final de análise, né, que a fantasia se reduz à pulsão, né, que aí também fica S pulsão de A, porque antes era S pulsão de Não, D, de né? D. Exato. Isso, isso, exatamente, exatamente. Faz todo sentido, porque aí é que você passa a operar a partir da fantasia, efetivamente, e não da posição fantasmática do sujeito. Aham. Né? Sim. Ele opera com a fantasia, só o que ele tem. Sim. A capacidade imaginativa dele. Né? Eu entendo como essa margem de liberdade. O que você acha, Nazar? É isso mesmo. Lá já no 11, né, 64, ele fala que no final de análise, ele diz aqueles que fizeram análise com ele, né, e foram até o final, o sujeito se torna acéfalo da pulsão. Lembra? Sujeito Sim. acéfalo da Sujeito pulsão. Sujeito acéfalo da pulsão. É verdade. É verdade. Porque não Sujeito tem mais crença. Porque quando o sujeito está na demanda ainda, ele que está lá querendo saber o que o outro quer dele, né? O que o outro quer de mim. Porque ele acredita que existe um Ele outro. acredita que exista, Sim. e que exista um Sim. objeto, né? Isso. Então, em alguns momentos, o Lacan vai falar do final de análise uma coisa muito besta, né? E a crença cai, a crença nisso, mas ele E não o deixa... analista até então sustentava. E é Sustentava. bacana de você ver que quem termina a análise, né, de fato, não há mais razão para estar ali falando para aquele outro. Uhum, Não há mais Uhum. razão. uhum, Né? A uhum. razão era a crença de que o outro poderia lhe Pudesse responder responder. alguma coisa. Exatamente. Né? Mas o Lacan não vai... Bonito. ele vai dizer, eu creio. Ele continua crendo, no RSI isso. Sim. Mas não mais nisso. Faz toda a Isso. diferença. Eu creio. Je né? crois e je y crois. Eu Esse creio I não é aí. acreditar aí, não é Não. acreditar aí, é acreditar nisso. É a Je crença y neurótica. Je y crois. crois. Creio nisso. Ele vai fazer Só uma que diferença. esse isso, né, é justamente o objeto causa Uhum. de desejo. Não, Eu mas creio. não, mas é o objeto, é o mais gozar aí. É a crença neurótica. Ele vai falar, isso, que cai. Uhum. Então, mas quando ele diz je y crois, eu creio nisso o quê? No fato de que a causa do meu desejo é um objeto que não há. É isso que você... e você segue... E daí a justificativa para você imaginar. Porque, como não há um objeto que seja resposta, você pode fazer uso do que se tem. Saber fazer com o seu sintoma, eu entendo essa frase que é lapidar, né, no Lacan, saber fazer com o seu sintoma, eu entendo como essa possibilidade do sujeito imaginar. Né? Ele pode fazer o uso que ele quiser, porque nada vai ser uma certeza absoluta. Muito pelo contrário. Tereza, É só e uma savoir. fantasia. E savoir e fé também não é saber fazer aí. É saber fazer com isso.
com isso. Então, daí, 3 lugares... Nazar, você ia falar alguma coisa. É uma queda dos possíveis, né? Aham. Quando diz é isso, não é? E não mais é isso, pronto. Daí, 3 Acaba, diga, daí 3 lugares. Daí, 3 lugares e 2 canções de recorte do real. Então, 3 lugares e 2 canções. O analista, do analista, o analisando, tornando-se analista. Eu acho um tanto ou quanto complexo isso que ele está dizendo aqui. Eu não sei muito bem entender o que ele está querendo dizer. 3 lugares, o analista, do analista, o analisando, tornando-se analista, e 2 canções de recorte do real. Assim, o passe é transmissivo na medida em que, de recorte em recorte, e isso remonta a Fliess e a Freud. Freud, cuja tribo, que Lacan denomina desejo do analista, pulsa enigmaticamente e cuja escritura X evita a armadilha da análise originária, que só pode evocar o mito, pois, se algo faltou a Freud, foi o não ter podido ocupar todos os lugares. Em especial, o lugar de passador de Fliess, o que nos aponta a necessidade de sê-lo para Freud e para a psicanálise de hoje. Eu achei isso aqui difícil de compreender. Muito enigmático, né? É, Eu só entendi esse finalzinho aqui, o que nos aponta a necessidade de ser passador para Freud e para a psicanálise de hoje. o que ele quer dizer com isso? Não, A necessidade de, em especial, o lugar de passador de Fliess, o que nos aponta a necessidade de sê-lo para Freud, passador, e para a psicanálise de hoje. O que ele quer dizer com isso? Para mim ficou enigma. O que seria? O que isso tem a ver com esses 3 lugares e 2 canções de recorte do real que ele está colocando aqui? O analista, do analista, o analisando, tornando-se analista. Ele está se referindo, ao mesmo tempo, né, ao percurso do Freud com Fliess, né, e ao percurso dele, é assim que eu estou entendendo. Ele não coloca aqui, mas eu estou entendendo o percurso dele, de Lacan, com Freud, com a teoria de Freud. Mas é puro chutômetro, eu não compreendo isso. Nazar, você sabe o que ele está querendo dizer aqui? O que ele diz isso em relação a Fliess? Não é? Pois é, que ele fala do Freud como passador. Isso, ele bota entre aspas, remonta a Fliess e Freud, a relação dos dois, né? O que é a armadilha da análise originária? Aí tem uma chave aí. O que é essa armadilha da análise originária? O que se diz é que o Fliess, o que salvou a Freud, a invenção da psicanálise, Fliess, é isso. O que salvou e permitiu a invenção da psicanálise foi o fato de Fliess não ter podido comparecer como sujeito por saber, nem como mestre, né? Isso vai e retorna a partir de Freud. Freud se dirige a ele, mas ele não consegue. E lança a mão desse lugar. Mas ele não consegue se tornar passador daquilo que Freud transmitia. Sim. Fliess não consegue, ele começa a déconner, como diz os franceses. Ele déconne. E Freud saca isso. Ele começa a estabelecer relações que não tinham nada a ver. Que não tem nada a ver. Mas aí o Freud traz, né? Freud, cujo tribe, que é o desejo do analista, pulsa enigmaticamente. Tribe, pulsão, né? Freud, então, daquilo que ele não pôde
digamos assim, trabalhar numa transferência com o Fliss, ele endereça a esse lugar onde não há alguém que trabalhe aquilo que ele está... Trabalhe no sentido de devolver, né, para ele, Freud, alguma coisa que dê consistência ao território que o Freud está fundando, porque é ele que funda esse território, né? Ele, então, será que é isso que ele está chamando o tribe pulsa? Ou seja, o desejo do analista ali em Freud está presente, mesmo sem essa nomeação. Né? Porque é ele, Freud, quem se autoriza. Ele se autoriza de si mesmo. Freud se autoriza de si mesmo. É ou não é? Sim. Gente, só que esse de tinha alguns outros, porque ele se endereçava a esse outro. A Fliss, mas não a um também. outro. Ele, não. a transferência Charcot também dele... fez essa função. Charcot ensina mais a Freud do que ele mesmo pretendia. E quando a gente lê as lições das terças-feiras lá, que ele ia assistir, na Salpêtrière, é muito lindo como Freud vai sacando alguma coisa que o próprio Charcot não sacava no que ele dizia. Exatamente. Ele vai, mas então, o que ele estabelece transferência não é nem com Charcot e nem com Fliss, é com a própria saber. psicanálise. É com saber. Exatamente, com saber inconsciente, é isso. Que ele vai cernindo esse real. A palavra é essa. Ele vai cernindo esse real do inconsciente. Cernindo mesmo. Né? Aí faz todo sentido essa pulsação do tribe, né? Faz sentido. E aí ele coloca aqui, cuja escritura X evita a armadilha da análise originária. Concordam? Porque a análise originária seria a gente imaginariamente pensar que a existência do Fliss permitiu a Freud fazer uma análise originária, digamos assim, a primeira análise. Mas não, é o desejo do analista, ou seja, isso que se endereça ao lugar vazio do saber, que é pura pulsão, que permite a manutenção dessa escritura do X, sem a ideia dessa análise originária, é isso? Gente, estou falando aqui que como eu no tô seminário 11, na abertura, Lacan vai falar do pecado original, né? Que o desejo de Freud não foi analisado, né? Isso. Lembra que ele fala? É um pecado original, parte-se daí, né? Sim. Então, mas, aquém dessa cronologia, um processo lógico se inscreve nas funções de analista e analisando, numa ausência de continuidade de uma para outra, posicionando-se sem cessar em torno do objeto, e isso ocorrendo em todos os momentos da cura. Duas consequências que articulam transmissão e passe por haver analisando. Então, o fato de haver analisando articula transmissão e passe, duas consequências. O desejo do analista é, portanto, o fundamento da experiência, é da ordem de A. O desejo do sujeito vem se articular e se separar do desejo do outro. Há uma virada do vazio do sujeito no vazio do outro, onde o ponto, por uma ação de explosão, produz um bordo sobre a esfera e mediante uma virada, faz surgir o toro. Os significantes da demanda caem e sobrevêm pelo uso de uma Forstellung Representans
que a estrutura do Flavinha, seu sujeito microfone está aberto. fica inevitavelmente ligada ao sujeito. Eu acho que a gente tem que reler isso aqui. Vocês concordam? O desejo do analista é o fundamento da experiência, é da ordem de A. O desejo do sujeito vem se articular e se separar do desejo do outro. Há uma virada do vazio do sujeito no vazio do outro, que é a própria torção da banda, né? Onde o ponto, por uma ação de explosão, produz um bordo sobre a esfera e, mediante uma virada, faz surgir o tório. Mebianiza. Isso, isso. Os significantes da demanda caem e sobrevêm pelo uso de uma forstellum representante da representação, que a estrutura do sujeito fica inevitavelmente ligada ao sujeito. A estrutura do sujeito fica ligada ao sujeito. Topologicamente, os toros enlaçados, pondo em relação demanda, desejo, sujeito e outro, dão lugar ao plano projetivo nessa relação de punção entre o sujeito, banda de Möbius, e o objeto A, o disco S de A, S punção de A. Aqui eu já fiquei um pouco verblufo. Topologicamente, os toros enlaçados... Topologia... sim, você está lendo de novo. Pondo em relação demanda, desejo, sujeito e outro, né? São esses os toros enlaçados. Dão lugar ao plano projetivo nessa relação de punção, que é de aspiração. Punção é aspirar, né? Entre o sujeito, banda de Möbius, e o objeto A, o disco. Deixa eu ver se no S seminário... punção de A. Topologia. Entendamos aqui, só um instantinho, a analogia daquilo que se efetua no real. Pois é, porque aí acho que ele vai explicar aqui, né? Deixa eu só terminar de ler aqui, se você traz o que você tem de topologia. A fantasia fundamental é fantasia da fundação do outro, do qual o sujeito, por A, se separa desse outro. S de A vem aqui conotar a fundação da fantasia como aquilo em que consiste o outro para o neurótico, fazendo-se objeto de seu suposto gozo, o limite é o fim da análise, que é quando o outro não existe, senão para o neurótico. No fim da análise não tem outro, só o neurótico acredita que existe um outro, né? A fantasia fundamental é a fantasia da fundação do outro, do qual o sujeito, por A, se separa. S de A vem aqui conotar a fundação da fantasia como aquilo em que consiste o outro para o neurótico, fazendo aí é A não barrado, é o neurótico. Isso. É o início da análise, que A é o S de A. Isso. Fazendo-se objeto. Exatamente. Fazendo-se objeto de seu suposto gozo, o limite é o fim da análise, que é quando o outro não existe, senão para o neurótico. É certamente por parte do analisando que se efetua o passe, mas testemunhá-lo se dá pelo lado do analista. Aí eu acho que tem uma chave de leitura importante, porque, vejam bem, é por parte do analisando que se efetua o passe. Mas o testemunhar o passe se dá pelo lado do analista. Ele está falando dessa dobradiça entre analisando e analista, concordam? Uhum. Que ao testemunhar o que foi a sua passagem de analisando a analista, é que efetivamente pode-se atestar ou não
a existência do analista. Concorda? Ou eu estou entendendo isso aqui equivocadamente? Porque o analista do sujeito não é ele que testemunha, simplesmente. Ele testemunha também, mas é preciso que haja esse testemunho desse que passou de analisando a analista, não é não? Uhum. Uhum, O tema, desculpa, sem dúvida. que seria, pode que falar. seria esse testemunho aí, do Pois lado é, do analista? Não seria o descer? o descer, do É, lado do analista, o descer. é. Mas, ao mesmo tempo, isso não é suficiente, né, para que o sujeito se reconheça como analista. Ele não está Porque o Eu acho falando que é testemunho aí que que o, atrás do há a dessom, do importância descer. do passe. que Fala, o, que o, Darlene. o testemunho que o didata teria, né, um analista da análise didática, que vai até o final, vamos supor esse título, é que no final de análise ele é remetido ao ato que o inaugurou como analista. Isso. Ele Sim. rememora isso, é uma rememoração. Era o que ele estava falando lá atrás, né? No início, bem no início. Isso, lá atrás, isso. O termo analisado evocaria talvez o ponto de fuga que os liga, termo analisado. É porque então tem um momento onde não há essa diferença entre o que foi o analisando e o que foi o analista, né? O que todos que dois teria foram, sido não são analista. mais. Fala, Nazar, o que você ia dizer? Mas esse do lado do analista ali não é esse que se produziu numa. Então, essa é a minha questão, porque tem o descer do lado do analista, né? Tem o descer, que o analista testemunha, né, essa passagem do seu analisando a analista, tem isso, daí o seu descer, mas, ao mesmo tempo, né, tem também, me parece, eu estou tentando ler aqui, que e eu acho que é isso que ele está chamando de ponto de fuga, tem essa, e que tem a ver com esse significante que ele colocou aqui, analisado, não é isso? Que ele coloca aqui. Analisado, que evocaria o ponto de fuga que os liga. Liga quem? Aquele que foi analisando e aquele que foi analista, porque eles não são mais. Não é analisando e não é analista, concorda? Você tem aí o ponto de real, não é isso? Aí ele diz, se o passador é o passe, proposição de 9 de outubro de 67, é porque ele, o passador, procede deste lugar-momento onde, de um analista ao grande outro, advém o A1, analista, efêmero, tal como Eros, o amor, sem que ninguém o sustente. Gente, eu acho que é exatamente isso. Comprar pão, veja. Quem está falando aí? Nazar, cadê você? José Nazar saiu da... O que vocês acham? Então, esse ponto aqui, se o passador é o passe, é porque ele procede desse lugar, momento, onde de um analista ao grande outro, aí tudo bem, ele está nesse momento. Advém o A1 analista? Então, isso Efêmero, significa o tal quê? como Eros. Isso. Ninguém o Então, sustenta. Ninguém sem que sustenta ninguém isso o que está sustente. dizendo que terminou sua análise. Só o seu dizer, que é o passador, né? Que, ao passar aquilo que ele teria escutado, né, para o júri, ele pode, né,
testemunhar que houve uma passagem, mas não porque ele quer. Não depende do que ele quer, é do que ele escutou, Sim. o que ressoa do lado dele. Se esse ressoar, não tem um analista garantido antecipadamente. Nem vai ser ele que vai garantir, né? Uhum. Ninguém o tá. sustenta. Ninguém o Tá. sustenta. Tá. Aí entra uma questão para mim. Ai, que pena que o Nazar não está aí. Eu acho que ele foi Estou atendido. aqui, sim. Estou Tá? aqui. Porque a gente estava te chamando, você não respondeu. Estou aqui. É porque a Diga. gente estava perguntando esse parágrafo aqui. Eu vou ler de novo. Último. É certamente por parte do As analisando. figuras aí, só um minutinho. Oi, Mandei umas fala. figuras aí, Tereza. Eu mandei umas figuras aí, porque eu acho que é no seminário da identificação que ele ele desenvolve isso aí, ele retoma, mas ele desenvolve isso aí, como desses dois toros, o plano projetivo, essa passagem de sujeito, pulsão de D ao A, ele vai falando isso no seminário da identificação. E está expresso nessas figuras aí que eu mandei. Qual página que do está isso? Patrick Você Valace. lembra? Não, mas é na cópia do Stafferlat, do Patrick Valace. Tá. Quer ver? Está na página. É só olhar lá. Eu vou ter que olhar. Agora aqui eu não consigo, porque eu estou com o texto aqui aberto, não dá. Sim. Depois vocês olhem. É só ir seguindo lá no seminário de identificação. Deixa eu mais ou menos dizer a página. 200, lá pro meio, 200 e... Não, 99... No meio lá, 90 e poucos, 200. Eu fui passando assim, e ele vai apresentando essas figuras. Ele fala de Flies. Nananã. Flies começou a ciência dos sonhos. No Stafferlat? E é no seminário da identificação, tá? Stafferlat. Tem que olhar lá depois. Uhum. Perdi aqui, peraí. É certamente. Então, é certamente por parte do analisando que se efetua o passe. É por parte do analisando que se efetua o passe. Mas testemunhá-lo se dá pelo lado do analista. O termo analisado evocaria, talvez, o ponto de fuga que os liga, porque a gente estava discutindo aqui se esse ponto de fuga não seria esse ponto onde não tem analisando e não tem mais analista também. Houve o descer e a destituição subjetiva, ponto de fuga. O termo analisado evocaria, talvez, o ponto de fuga que os liga, que liga os dois. Eles estão no mesmo ponto de real, né? E que tem a ver com o que ele estava falando lá do toro, que explode, num ponto que explode. Lembra que ele acabou de falar aqui em cima? Uhum. Aí ele diz, se o passador é o passe, é porque ele, passador ou passe, ele procede deste lugar-momento onde, de um analista ao grande outro, advém o A1, analista, efêmero, tal como Eros, o amor, sem que ninguém o sustente. O que ele está querendo dizer aqui? Que não há sustentação possível, né? Vou dizer qual é a minha leitura. Que não há sustentação possível senão ao do que ressoa dessa experiência, de dizer, né? Ele não é analista senão pelo seu dizer, que não é o dito. O seu dizer é o que ressoa do lado do passador. E que sem o passador E é curioso saber, aí ele evocar transmite. Eros. É curioso aí ele evocar Eros, o amor, e não o desejo. Pois é, mas eu acho que ele tá se referindo ao amor de onde cima, não? Que ele fala lá no Seminário 20, que ele fala de um outro amor. De um outro amor que não Lacan. é o amor-paixão.
O amor É isso Lacan. que eu estou entendendo. É o amor ao significante, o amor, sei lá. E que como é o nome dele? Aquele que escreveu O Amor Lacan. Como é o nome dele? A luz. A Luz. A Luz. A Luz, Fala Jean no Luz, amor é isso que eu tô Lacan, falando, o amor Lacan. Uhum, né? uhum, É que eu acho que tem muita gente aqui que uhum, não leu esses livros que a gente está citando. E a gente precisa ter um pouquinho mais de. uhum. Enfim. Bom, então. Tereza, não precisa Eu ter continuo nada sem não entender comigo. isso, Tereza. Oi? Eu me preocupo com todos que não entendem o que a gente está Não falando aqui de comigo. lacanês. Eu Mas dá para continuo sem entender, entender. É Nina? certamente. Nina, dá para entender, Nina? Dá para Alguma coisa? entender, sim, eu estou gostando muito, mas eu não tenho essas referências. Mas Pois é. Mas A tudo gente bem, é precisava. minha culpa. Não, tudo bem, mas olha só, tem alguns livros que você precisa ler. O Seminário Identificação, para você entender o que a gente está falando aqui. Seminário Identificação, você precisa pelo menos folhear. Alguém precisa, não sei quem, alguém da escola que você tenha transferência, te dá pelo menos algumas lições do Seminário da Identificação para você poder entender alguma coisa. O Seminário da Transferência, você precisa, que você já está lendo lá com a gente, não é isso? Certo, é. Você está lendo. O Jean Luz, esse amor Lacan, ele é muito crítico a propósito de Lacan, mas ele fala umas coisas interessantes que vale a pena. Esse texto, Amor Lacan, eu acho que você precisa ler. Certo. Nazar, fala aí. Fala aí. Ele O gráfico não é do desejo. o Aluche não é crítico, ele estuda Lacan a fundo e dá alguns toques, né? E cria essa Mas ele expressão, o amor Lacan. Sim, ele não tem É, pudor. mas é uma crítica Ele não construtiva disso. sacraliza Lacan, isso que eu quero dizer. Ele não sacraliza Lacan, não torna a teoria lacaniana uma religião, felizmente, né? E nos últimos tempos, ele andou interrogando o próprio objeto A. Ele achava que ele tinha feito avançar e ele não falava mais de objeto A, ele falava do neutro, um tal do neutro. Ai, gente, aí é muito para minha ignorância. Ó, eu não sei direito nem o que é o objeto A, quanto mais o neutro. O neutro tem a ver com a questão de gênero, pode ter certeza. Pois é, porque ele escreveu também o corpo, um livro sobre o queer, né? Sobre o corpo Exatamente. queer. Então, ele aí eu muito acho enveredado por barra, aí. gente. Aí, eu para também. mim, é muito. Agora, eu acho que, não sei, eu continuo questionando. Também não vamos sacralizar o texto do Moscovitz aqui, porque eu acho muito estranho. Essa é a O que você acha analisando que ser estranho? feito Não um passo, entendi. mas testemunhá-lo se dá pelo lado do analista, porque esse testemunho ele só pode, bom, eu creio que ele esteja se referindo ao A passe, gente não sabe, ficar equivocante aqui não sei, pois a frase. Está se referindo ao passe, tá falando, porque inclusive o júri é de analistas, né? O júri é ele de não está analistas. falando mais da pessoa do analista, ele está falando da função aqui. Eu só posso entender assim, como função. Mas a função analítica não é o analista, a função analítica é o que circula. Ele não está falando analista Isso, pessoa isso. aqui. Exato, só consigo entender assim. Será que o analista que eles recebem aqui não é o analisando que se tornou analista no passe, né? É um analista. Eu acho eu pensei como pode ser, a gente pode ler exatamente, assim. pensei como a Nina. Flávia quer falar. Então vamos lá. Quem quer falar? Flávia. Eu não estou vendo ninguém, porque eu estou com o texto aqui. Flávia Rossetti. Oi. Na verdade, eu estou aqui elocubrando. Porque quando fala desse A1, me vem a questão do traço unário. É isso.
É se mais dá. um traço. Então, Na série de analistas, você tem mais um, que é então, único. Ele é único. Ele não é como todos os outros. Ele é distinto. Há um analista que se autoriza de si mesmo e de todos os outros da série de analistas daquela escola, por exemplo. então, Porque o que ele é não está falando aqui do universalizante. Exatamente. O que eu fiquei pensando nessa questão do testemunho é se há um, e o um é sempre pela diferenciação, que é o que para de repetir, vamos dizer, não seria esse talvez o testemunho do analista de que ele se diferenciou? Olha só, se repete diferente. O que se repete quando um novo analista surge, né? De novo, um outro analista. Essa repetição é diferente de todas as outras. Sim, porque ela se deu depois também de uma separação. Exatamente. Porque aí você pode pensar o porquê de uma transmissão. O que se transmite? Perda. O que se perde? Os ideais, né? Na IPA, você fazia analistas iguais, você tinha que estar dentro de uma forma, você tinha que cumprir certos requisitos. Anteriormente já se sabia quais eram os quesitos a serem percorridos para você receber uma titulação. Não havia nenhuma interrogação sobre a singularidade daquele sujeito. Sobre a singularidade do percurso daquele sujeito. Nunca se pode pensar, porque, veja, mesmo numa série de irmãos, né, com os irmãos, eles são diferentes. Sim, Os irmãos são diferentes. sim, estou dizendo que o que me remeteu a essa questão do A1 é exatamente relacionado a essa diferenciação e fiquei pensando se não é esse testemunho do analista de ver essa diferenciação que é do que ele está falando. E dessa inscrição, porque aí tem aquela condição da necessidade de inscrição a partir da morte do sexo, não é? No fim da análise, não é isso? Quando é você tem essas mortes, né? Que você se haver com o sexo e com a morte também? Sim, eu entendo. Acho que sim. Repete o que você falou, que é interessante o que você falou. Não, eu fiquei pensando, quando ele fala A1, eu lembrei do traço unário, que é lá o Isso. começo de tudo, a partir da onde depois começa a Como repetir. está lá no seminário da identificação. Isso. Aí Esse A1 depois, é um enxame de significantes. É são. sim. É o são. E, Aí ao mesmo tempo, a primeira apreensão desse esan, como lembrou bem a Darlene, né, é no estádio do espelho. Não vamos esquecer que o final de análise remete a essa situação da imagem, do logo do imaginário. Isso é muito importante a gente ter em conta. Logro necessário, né? Necessário, exatamente. Que é o A1 do traçunário. Pode falar? Quem está falando? Falar? Tereza Meloni. Oi, Tereza, que eu não estou te vendo. Oi. Mas eu não vou abrir câmera, não, estou dirigindo. Não, é porque eu estou aqui com o texto aberto, eu não estou vendo ninguém, na verdade. Ok. A Flávia falou uma coisa que me fez pensar se essa diferença que fica, você repete diferente, essa diferença que está marcada no A1 é um analista inteiramente diferente. Quando a Flávia fala se essa diferença não é o testemunho, me veio a ideia de que, ao dar o testemunho, o analista que pediu o passe, ele experimenta uma diferença que o toca com estranhamento. Ele já não é mais, na perda dos ideais, ele já não se reconhece mais.
Isso, Essa é a diferença radical. Não é diferente de alguma coisa, diferente do outro analista ou do seu analista. Mas é também, É a Tereza. diferença radical. É esse É a diferença estranhamento. radical em relação ao que ele teria sido e em relação a qualquer outro, né? Que Isso, é o esteja numa série. estranhamento. É o estranhamento num ponto, ele mesmo já não se reconhece. É verdade, é verdade. Uhum. E a partir daí ele verdade. vai começar a imprimir um estilo, não vai? Não é daí que também vai surgindo depois o estilo dele? Depois dessa diferenciação? Esse Não, estilo, eu chamar acho de que ele estilo. vai se burilando, né? Não só depois, né? Não? Lembrando que estilo é um nome que se dá a uma lâmina finíssima que corta. Isso, de corte, Se isso. for esse tipo de estilo, um estilo que não faz moda, que não faz modelo, Isso. eu até poderia admitir, mas ele tem que ter cuidado, porque quando a gente fala de estilo, parece que é um estilo analista, uma roupagem, porque aí volta a questão do ideal. Não, é o estilo de dizer. O E o estilo dizer, como traço, É um e o estilo de dizer gostar. não tem marca de imagem, né? singularidade. O dizer não tem Exato. imagem, ele ressoa. O É dizer corte, é é puro sem corte. imagem. É Exato. corte. Não, esse negócio de estilo Obrigada. ficou me remetendo à questão do próprio Lacan, né? Daquela história do estilo ao próprio homem, do que ele transmitia, Aham, né? Do que sim. ele transmitia, Ele que é. vai retificar. O estilo é o homem, é do Buffon. Ele vai retificar e vai dizer que o estilo é o objeto. Aham, Porque tem aquela história de que a quem se dirige, que é que vai fazer o burulhamento dele, né? Não tem isso? Eu não sei dizer, eu não tenho percurso, né? Então, assim, eu leio algumas coisas, fica tudo bagunçado, vem, mas eu às vezes não consigo ligar tudo. Mas me Mas é remeteu assim mesmo. a essa transmissão, né? Do que acontece por esse estilo, né? Porque ele fala, bem lembrado, ele fala no início da abertura dos escritos, ele fala, o estilo é o homem, ele mesmo. Estou isso. lendo aqui no francês. Ele começa assim, só que isso é do Buffon. Ele partiu de Aham, Buffon. Aí lá no final do texto ele diz, c'est l'objet qui répond à la question sur le style. É o objeto que responde à questão do estilo. Lá no isso. lugar onde se lê o E homem, se o é o Buffon, objeto, é né, um buraco, não coloca-se pode? a causa do desejo onde o sujeito se eclipsa. Ele vai falar. Aham. Pelo objeto. Ele é eclipsado pelo objeto. Por isso que a gente fala dessa equivalência entre sujeito e objeto, porque, de fato, o sujeito também é puro movimento, ele não é nada em especial. Não se confunde com o eu, não é uma função egóica, né? Uhum. Então, número 3, nomeação de analista e não se autorizar senão por si mesmo. Como hoje situar o A1 analista, que é o que estava sendo dito agora no parágrafo anterior. Hoje, quando precisamente há 3 anos a psicanálise continua a ser transmitida sem instituição realizada, a não ser a IPA. Quando, por exemplo, não existe mais um procedimento de nomeação ao título de analista, fato único, com exceção do período em que Freud fundava sua disciplina, entre 1897 e 1910. Quem pode hoje, nessa nova passagem da psicanálise, momento de passe da análise, após os 2 primeiros, de Freud e de Lacan, estar em posição de ser demandado através de sua obra e assim se autorizar a fundar? De onde surge este fato patente do pelo menos 2, e às vezes mais, a propor um modelo associativo, como se este, entre 2, deixasse supor alguma autoridade para tomar o caminho de Freud e Lacan. Neste entre 2, aparece
mais ajustada do que em qualquer outro lugar, a questão de saber que transferência os liga, ou seja, como eles se reconhecem, entre aspas, analistas, entre eles, um por um e por si mesmo. Coisa mínima de se esperar de um júri de assentimento, por exemplo, num testemunho que tenha peso quanto ao discurso analítico, ou seja, testemunho de sua divisão de sujeito analista. É bem interessante. Veja que ele sempre fez parte, porque houve a dissolução, né? Um dado momento, a dissolução. Isso. E dessa dissolução, quer dizer, havia o ensino vivo, a presença viva de Lacan. E eles questionam todo. Aí vem um movimento pós-fundação que surge várias pós-dissolução, várias fundações, várias instituições, dezenas de associações, escolas, etc. Umas maiores, outras menores, e depois disso uma cisparidade, várias cisões, não é? Dissoluções, cisões, mas nisso alguns analistas passam a trabalhar juntos, como se com isso, penso eu, quisesse criar aquilo que fracassou, quando Lacan diz esse passe é um completo fracasso, fracassou em termos de constituir um saber, não é, a partir do passe e criar um novo liame social entre os analistas. Parece que eles que desejavam, e ainda trabalham, esses grupos trabalham, criar um novo liame social entre os analistas, tirando os vícios, tirando a política, tirando isso, tirando aquilo. Não é em busca de, não sei, em busca de algo mais justo em relação ao discurso do analista, à proposição de Lacan. Então, se nós lemos os textos do Didier Weil, no primeiro livro, não é livro, vários artigos do Didier Weil, ali tem a mesma questão, porque o Didier Weil fazia parte, eles faziam cartéis, trabalhavam e traziam questionamentos e questões, como se dissesse, o Lacan não conseguiu pleitear isso e aquilo que nós estamos conseguindo agora. E aí eles questionam a nominação. É complexo, é uma bola furada e segue adiante o trabalho. Agora, Gente, eu penso que a tentativa deles seria criar um novo liame social entre os analistas. Isso que Lacan não conseguiu, porque houve uma... Primeiro, havia a presença do Lacan, a ciumeira e etc. E segundo, os cartéis falharam. A prática de cartel, não é? Foi uma prática que falhou, não é? Dentro do Mas esperado. a gente não precisa necessariamente, Zé, considerar a falha dos cartéis, não precisa considerar esse fracasso do trabalho de cartéis como uma coisa negativa. Não. Também isso acho. Não. É meu entendimento. Porque foi no na meu entendimento jornada. não poderia ser diferente. Concorda? Nas jornadas de cartéis, ele se dá conta, né, do que de fato estava acontecendo ali. As rivalidades, formação de grupo, blá, blá, blá. Formação de grupo, ele se deu conta disso. Ele se dá conta disso. Foi um fracasso num certo sentido. Sim. Aí eu tenho uma pergunta. Não será isso? Quer dizer, como é que a gente pode interpretar isso? A gente não poderia dizer que, por mais que se faça análise, por mais que alguém tenha terminado sua análise, por mais que alguém tenha dado e esteja dando
testemunhos, né, da sua posição frente à psicanálise, né, da sua posição ética frente à análise, há um resto narcísico inarredável que diz respeito ao narcisismo primário e que você não tem como Tem como abrir apagar. mão, não tem... É a marca. E aí retoma essa questão do narcisismo originário como esse impossível de dizer e, portanto, impossível de interpretar. Porque é um ponto de estrutura, Tereza, é um ponto de estrutura. Você tira o pilar do sujeito, ele desmorona. Exatamente. Então, não... Só a morte apaga isso. Isso. Só a morte então, apaga tudo isso. isso para dizer que eu acho que nessas situações institucionais isso retorna. É um ponto, né? Se a gente quiser, um ponto cego em qualquer instituição. É inevitável. Enfim, não sei o que vocês acham. É um ponto cego, mas é um ponto em trabalho também, né? É a formação também. É o que faz trabalhar. É o que possibilita que haja trabalho, mas é um ponto cego, isso retorna. Né? Por que retorna? Porque aquilo... É estrutural. Exatamente. É estrutural. Aquilo que você não pôde chancelar como significante, retorna como real. É inevitável. E é necessário, como você mesma está dizendo, é estrutural, é necessário, não tem como não ser assim. E é bacana da gente pensar que, por isso, né, não existe uma instituição ideal. Não estou nem falando de escola, estou falando mas de não tem instituição. mesmo? Toda instituição é falha. A escola, né, ela, eu não vou dizer que ela existe, mas eu vou dizer que ela comparece pontualmente quando há um analista. Exatamente. O fato de você ter o nome lá escola não garante coisa alguma. Agora, isso é muito curioso, porque esses efeitos, né, das ilusões, porque a análise não é outra coisa senão perder as ilusões. Ilusões, né? perdidas, é o título da nossa mesa. Na nossa mesa. É o que se pode, né? Essa perda. As ilusões perdidas. E o que uma análise pode oferecer, o Lacan vai falar no RSI, hein? Ele vai dizer assim, mas não tem outra coisa senão o sujeito poder viver um pouco melhor, ele vai falar. O que se espera de uma análise é que ele viva um pouco melhor. Quando ele consegue se reposicionar, ser menos atormentado. A análise permite que o sujeito possa se reposicionar. Não quer dizer que ele não vá jamais perde as ilusões. Ponto estrutural. Exatamente. Mas é a perda das ilusões. Furar o outro é perder as ilusões. É o IDA. O IDA que o Izinho Exatamente. vai e desnuda o objeto A. Exato. Mas você não fica sem esse recurso, né, de fazer uma imagem. Só que você sabe que aquilo ali é imagem, é diferente. Você sabe que aquilo ali é uma imagem. Outra coisa é você não saber. Eu quero falar umas coisas, mas eu vou deixar para falar no privado para você. Bom, vamos encerrar? Gente, Vamos. Eu vou precisar ir. Vamos encerrar. Bom fim de semana, beijo. hein? Tchau. Para vocês também. Beijo. Nós temos Tereza e Flávia. Tereza e Flávia, tem dia 14, tem reunião da SEG, hein? Dia 14, sim. Tá? Beijo. Bye. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Beijo.